Então nós estamos aqui, não é? Estudando juntos a narração do Evangelho feita pelo evangelista e apóstolo João. E nós estávamos a ver que Jesus foi à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Saiu da Galileia, primeiro ele tinha dito que não ia, e os irmãos, ele disse para os irmãos, podem ir. Depois que eles foram, aí Jesus foi. E foi direto para onde? Foi para o templo. Foi ensinar. Foram pessoas lá, ouvi-lo. O templo é um local aberto para qualquer um falar? Não é? Tem que ser um doutor da lei, um mestre reconhecido. E Jesus não tinha problema nenhum quanto a isso, e nem ninguém desdizia que ele fosse. Por quê? Ele dava provas disso no conhecimento que trazia. Estavam lá os homens do templo, estava lá o povo, e ninguém botava a mão nele. Nós, então, estamos aqui no versículo 37 do capítulo 7 de João. Versículo 37. E João nos diz, e no último dia, o grande dia da festa, estamos na festa dos tabernáculos, ok? No grande dia da festa, Jesus estava de pé e gritou dizendo, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, quem crê em mim, como disse a Escritura, isso quer dizer o Velho Testamento, estamos falando de profecia. Quem crê em mim. Então, quando ele diz quem crê em mim, ele está se dizendo o Messias, o Cristo, certo? Quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão do seu ventre os rios de água viva. Isto aqui é o quê? Isso quer dizer que a barriga das pessoas vai se abrir e vai fluir rios de água viva? Não. Aqui ele está falando num sentido figurado, num sentido espiritual. Então, aqueles que creem nele como o Messias, não é só crer, é agir de acordo com o que ele diz. Então, não é só crer. Existe um outro critério importantíssimo, é agir de acordo. E, fazendo assim, estamos atraindo para nós o quê? Bênçãos. Bênçãos. E é o que ele diz. Fluirão do seu ventre rios de água viva. Ou seja, é interessante isso, não é? É como se de nós fluísse essas bênçãos. Mas como assim? As bênçãos não vêm do alto? Mas não é um circuito? É um circuito. O que eu tenho? Eu tenho o que Deus me oferece, o que Ele me dá. Se eu faço de acordo com a sua vontade, de acordo com suas leis, o que eu tenho? O que Ele me dá? O que Ele me dá flui através de mim. Porque todas as bênçãos de Deus não são para que guardemos em nossos bolsinhos ou bolsas, são? Não. As bênçãos que fluem do alto perpassam por nós e se expandem de nós, né? Se projetam de nós. Atingindo quem? O nosso próximo. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é um circuito. E ali, não é? Todas as bênçãos estão em movimento, uma grande dinâmica. Então ele diz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Ou seja, aproveite as lições. Isso tem a ver, não é? Com a nossa mensagem inicial. Examinai tudo, retende o que é bom. E ele está dizendo, venham e aproveitem todo o bem que eu trouxe. Retenham em vós todo o bem que eu trouxe. Venha até mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão do seu ventre rios de água viva. Versículo 79. Ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que creram nele, pois ainda não havia Espírito
porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Bom, aqui há uma referência ao fato de Jesus estar, naquele momento, entre nós, certo? Mas ele é o pastor de todas as almas e de todos os espíritos do planeta, certo? Naquele momento, ele está ali. E quando ele fosse glorificado, quer dizer o quê? Crucificado, ele voltaria, como voltou depois. Teve as aparições e depois ele ascendeu e voltou. E aí podemos dizer, mas quem ficou cuidando do planeta? Aí voltamos à questão, o que nós sabemos de espírito puro, não é? O que a gente sabe? Sabemos nada mesmo, nada mesmo. E não vamos esquecer que Jesus é um espírito puro, mas não é o único espírito puro do sistema solar, concordam? E pensamos assim, mas quem é que está tomando conta da loja? Quem é que está tomando conta do planeta? O sistema, isso é muito interessante, não é? O sistema de administração divina não é o mesmo do sistema de administração terrena. Numa única e grande diferença, na qualidade dos espíritos que estão na administração divina e a qualidade dos espíritos que estão na administração terrena. Então, aqui nós temos que treinar. Se alguém vai tirar férias, tem que ser muito bem treinado para ficar no lugar, senão vai acontecer XYZ, não é isso? Mas e lá? Lá, todos os espíritos são altamente capazes. Ninguém recebe uma tarefa que não tenha condições de ser bem, desempenhar bem. E não só aquela pessoa tem, outras pessoas também têm, mas nem todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, se um sai, naturalmente, facilmente vem quem? Vem outro para substituir. Por exemplo, vamos imaginar um espírito que assume a posição de ser um mentor espiritual, certo? Durante esse período que ele é um mentor espiritual, se ele tivesse outras tarefas no mundo espiritual, ele vai deixar por um tempo para ficar como mentor de um determinado encarnado. E aqui eu estou mesmo me lembrando é do Emmanuel, não é? A intimidade do Emmanuel. De Emmanuel. Que ficou cuidando do Chico, da sua mediunidade, né, durante a sua encarnação, desde que se apresentou para isto, até o final. Um grande mentor, um grande companheiro, e sem dúvida nenhuma, um grande amigo. E ele tinha lá tarefas. Durante essa tarefa, com Chico, outros assumiram. Depois que Chico partiu, ele estava liberado para fazer as suas coisas de novo, certo? Então, os espíritos superiores, claro que Emmanuel não é um espírito puro, claro, mas já é um espírito muito mais direcionado ao bem do que nós, não é? Está, vamos dizer, um pouco à nossa frente. Imagina Jesus, imagina os espíritos puros. Então, Jesus vai voltar. Aqui ele ainda estava entre nós, não é? Ele vai voltar. E ele mesmo diz, quem crê em mim... Não, mais adiante, 39. Disse isso a respeito do espírito que haviam de receber aqueles que creram nele, pois ainda não havia espírito, porque Jesus não havia sido glorificado. E é interessante, não havia espírito porque ele não foi glorificado. Então, peraí, quem é o espírito? É ele, né? É ele. Então, isso tudo, estava faltando pouco tempo para ele partir. E nós, a partir da partida dele, a partir da partida foi horrível, perdoem. A partir da desencarnação de Jesus, e depois da sua ascensão mesmo, propriamente dita, porque ainda tivemos ele aqui, com as aparições e tal, a partir do momento que ele ascende, começa o período do chamado quê? Cristianismo. Não é? Então começa lá, logo do século I, logo na Casa do Caminho. Paulo começa as suas viagens. Claro que ele vai se encontrar com Paulo, e a partir daí vem as viagens e a divulgação do Evangelho. E é um movimento sem volta. Estamos aí, vivendo este movimento ainda hoje. Não é? Então, o espírito que nos nutre continua sendo o mesmo deste dia.
que é o Espírito do Cristo, que é o Espírito do enviado de Deus, que é o nosso pastor. Ele mesmo assumiu para nós esta figura de ser o pastor e de nós sermos as suas ovelhas. Mas para sermos as ovelhas do pastor, necessitamos o quê? Seguir o pastor. Então, nos submetermos a essa gerência, a essa injunção de estarmos ali submetidos ao Cristo, ao Messias. E olha que interessante que vai acontecer agora. No versículo 40. Assim, aqueles dentre a turba, ou seja, entre a multidão, que ouviram essas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Então, eles reconheceram nas palavras de Jesus naquele momento as palavras do Messias, porque ele fez aquela referência ao Antigo Testamento e eles estavam, então, vendo sentido no que estavam ouvindo de Jesus do que tinha sido profetizado.